Olá, amores. Boa tarde. Primeira vez que eu faço uma live à tarde, vamos ver como funciona. Se alguém vem pra cá me assistir. E foi o tempinho que eu consegui essa semana, então vamos experimentar, né? Que bom que já tem gente chegando. Boa tarde pra todo mundo. E hoje, né, resolvi conversar com vocês um pouquinho, muito inspirada, né, no documentário, na palestra, na verdade, que eu assisti da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Oi, Cleo, que tá no Netflix. Quem não assistiu, super recomendo, né? Assim como recomendo para todos os meus clientes o livro da Brené, A Coragem de Ser Imperfeito. E essa palestra que ela fez, né, que está disponível no Netflix, ela traz assim de uma forma muito assertiva esses temas, né, coragem e vulnerabilidade, como uma coisa caminha de mãos dadas com a outra. E fiquei bastante reflexiva, né, sobre a minha vida, sobre momentos que me exigiram exatamente isso, o máximo de coragem e o máximo de vulnerabilidade. E um dos momentos, né, em que isso aconteceu, tem gente pedindo para participar ao vivo do vídeo. Gente, eu não sei como que eu autorizo isso. Enfim, se não conseguir, depois vão assistir a reprise. E um dos momentos em que eu me senti, né, exatamente nesse lugar, como ela coloca no documentário, né, na arena. A Andressa entrou aqui, a Andressa foi super importante no meu processo, né, de transição de carreira. Já falei isso para você, né, Andressa? E falo aqui porque nesse momento, né, de transição de carreira, foi um momento em que eu me senti extremamente vulnerável e ao mesmo tempo com uma força e uma coragem assim indescritível. E aí decidi compartilhar com vocês, porque muitas pessoas me perguntam, né, como é que eu cheguei a descobrir, a encontrar a minha missão, meu propósito, como é que eu descobri que era com isso que eu queria trabalhar. E o que eu sempre, né, falo, a gente sempre acha que a vida do outro é mais fácil que a nossa, né? Que para o outro os processos sempre são mais leves, as respostas sempre chegam com mais facilidade. Isso não é verdade, né? Exige da gente, nessa caminhada pessoal, vai exigir essa entrega, vai exigir essa coragem, vai exigir essa exposição, vai exigir esse momento de risco, né? Então eu trabalhei 13, quase 14 anos em RH. E se tem algo que foi presente na minha carreira, era o prazer, né? Eu sempre trabalhei muito conectada com aquilo que eu acreditava, né? Isso para mim é quase que uma condição humana para tudo, né? Se eu não vejo sentido, se eu não vejo propósito, fica difícil eu sustentar aquilo. Então, a minha carreira em RH, ela deu muito certo. Ela fluiu. E eu fui muito feliz nesses 13 anos de RH, quase 14 anos. Consegui crescer, consegui posições muito legais, trabalhos, projetos, programas assim, que me realizaram profundamente. Mas, né, no ano de 2013, eu comecei a sentir que algo tinha se desconectado, né? Algo ali tinha perdido o sentido. E foi um ano muito difícil para mim, porque foi um ano que eu tinha acabado de assumir uma posição numa empresa muito legal, uma posição muito legal. E quando eu olhava para aquilo, né, o meu lado racional dizia, gente, está tudo bem, você está onde muitos queriam estar. Mas dentro de mim aquilo não fazia sentido. Então, foram meses, né? Eu lembro que o ano de 2013 foi um ano muito difícil, porque foram meses fugindo desse encontro, sabe? Desse encontro de olhar no espelho. Eu lembro que eu fazia terapia na época e eu tinha muito medo, né? Porque o que a gente faz quando a gente descobre que a gente está numa profissão que a gente sempre se realizou e aí, de repente, que não é de repente, né? A gente se dá conta de que a gente não quer mais aquela vida, né? É meio que desesperador chegar a essa conclusão. Porque se a gente olha para isso e encara isso, alguma coisa a gente vai ter que fazer.
Então, eu percebo que muitas pessoas que sofrem, que me procuram, é porque elas estão nesse embate, né, entre olhar e assumir para si mesmas que aquele ciclo chegou ao fim, sabe? Que daquela forma não faz mais sentido. Então, o ano de 2013 foi um ano de me encorajar para olhar para aquilo. E eu sentia uma inadequação profunda, né? Era como se eu tivesse algo para oferecer, mas daquela forma, naquele contexto, a mensagem não chegava, não era possível, né? Então, o que a gente faz quando a gente encara um problema, né? A primeira reação minha foi, eu acho que é uma questão da empresa, não é uma questão só minha, né? Muito mais fácil a gente terceirizar as nossas dificuldades, não é, gente? Quem mais aí faz isso, né? E aí, o que eu fiz, então, em 2013? Eu pedi demissão e fui para uma outra empresa. Porque, vamos ver, acho que o problema é a empresa, não sou eu. Afinal, sempre gostei disso, como é que de repente eu não gosto mais? E aí, quando eu mudei para essa empresa, aí a coisa ficou pior ainda, porque aí era a minha sensação que aí eu não conseguia dar vazão àquilo que eu queria dar vazão, né? Então, assim, em menos de 4 meses, eu pedi 2 demissões. E eu me lembro, né, quando eu estava num questionamento profundo, assim, na época eu tinha acabado de fazer mais uma formação em coaching, né, querida? Eu tinha acabado de fazer mais uma formação em coaching, eu sabia que tinha algo que eu precisava levar com aquilo, né? E aí eu tinha clareza, eu tinha feito uma reserva financeira para fazer uma transição, o meu marido me apoiava e eu não conseguia sair daquilo. E eu me lembro, né, de ter perguntado para mim assim, o que de fato me impede de fazer essa transição, de fazer essa mudança. E o que me veio, né, não veio assim na hora, mas a resposta ela chegou, que era o medo de decepcionar, né, as pessoas que eu amava, era o medo de perder a admiração, era o que aquele cargo, aquele status representava para mim, né, e o quanto a gente às vezes não, quando a gente tem medo de não ser aceito, ou quanto a gente acredita que a gente é aceito porque a gente é assim ou assado, ou tem isso ou tem aquilo, né, o quanto a gente duvida de quem a gente realmente é. E quando essa ficha caiu para mim, eu pude olhar e falar, não, então peraí, não é isso que eu quero. Então, em janeiro de 2014, eu pedi a minha demissão, a segunda demissão em 4 meses, e eu fui me entregar para aquilo que eu sentia na época, né? Então, faz 5 anos que eu empreendo, faz 5 anos que eu trabalho de forma autônoma, e nesses 5 anos, a minha forma de servir, ela já mudou muito. Então, em 2014, o que eu fazia? Eu era coach e consultora de recursos humanos, na área de desenvolvimento. Então, eu prestava serviço para a empresa, porque eu acreditava que era aquilo que eu sabia fazer da vida, né? A gente se apega muito ao quê, né? Então, eu só sei trabalhar com RH, eu só sei dar treinamento. Então, é isso que eu tenho que fazer, porque como é que eu abandono isso, né? E o coaching, que eu já fazia, né? A primeira formação foi em 2008. Eu falei, ok, eu vou por esse caminho. Só que ao longo dessa minha jornada, algumas coisas também foram se transformando, né? À medida que a gente começa a se transformar, a nossa forma de servir, ela também se modifica, né? A essência, ela continua, mas a cara, né, daquilo que eu sirvo, o tipo de trabalho, ele pode se mudar, ele pode se transformar. Então, muitas pessoas me perguntam assim, mas como é que você descobriu, né? Primeiro, que encontrar aquilo que a gente sabe fazer bem, encontrar o nosso talento, encontrar aquilo que é fácil, é difícil a gente reconhecer. Exatamente porque é muito fácil fazer, né? Aquilo que a gente faz sem perceber, aquilo que a gente faz, que parece que é tão simples, nossa, para mim é tão fácil, eu não consigo enxergar e validar isso como uma competência, né? Como um diferencial, como uma entrega, né? O que eu posso entregar, o que eu tenho para entregar. E eu me lembro muito, né, nesses 13 anos de RH, de ouvir isso, né? Assim, essa capacidade de conexão, essa capacidade de empatia, de gerar confiança, de gerar vínculo, de ser assertiva e com amorosidade, né? Me colocar, me posicionar de forma firme e de forma amorosa. Mas para mim aquilo, gente, era tão fácil,
né? Era uma coisa assim, mas não é normal? O que eu faço demais, né? Eu não conseguia reconhecer que isso era um talento. Então comece a observar em você. O que é que você faz, né? Que tem um jeito seu, que tem uma forma que é sua, que você nem se dá conta. Começa a ouvir, abre a escuta. Para vocês terem ideia, eu não atuava como psicóloga em 2014, porque para mim eu não tinha o menor talento para psicologia, a menor habilidade. Quem me disse isso foram os meus lindos coaches, né? Os meus clientes de coaching, que começaram a me sinalizar. Eu quero fazer terapia com você, eu quero fazer terapia com você, 1, 2, 3, 4. E aí eu abri a escuta, o que eles estão enxergando que eu não estou enxergando. Né? Muitas vezes a gente não enxerga, a gente não reconhece. E tem algo, né? Então ao longo desses 5 anos, aquilo que eu passei a oferecer foi se transformando muito. Principalmente, cadê a mãe inteira? Minha amiga fala que eu sou boa em marketing. Ouve as amigas, né? Ouçam, sabe? Ouçam os clientes, ouçam os amigos, né? Até as críticas. O que é aquele ponto cego, o que é que eu não vejo e que o outro vê. E tem uma coisa que a gente atrela à carreira, que para mim isso é também um ponto muito importante. Muitos querem ser servidos, né? Muitos querem receber. Quantos anos em RH eu vi as pessoas falarem, a empresa me deve isso, né? Não me reconhecem, numa postura claramente fora do lugar, de exigência, né? Então hoje, com o olhar sistêmico, eu consigo ver que aquela exigência não tinha a ver com a empresa, não. Ela era só uma reprodução da minha relação com os meus pais, né? Aquela postura de birra. Você não dá o que eu quero, você não reconhece o meu valor. Como assim? Né? Essa exigência. Não se exige reconhecimento de valor. Né? A gente se posiciona, a gente se coloca, a gente faz. E aí, esse reconhecimento, ele vai vir, né? Ele pode vir. Então, a gente precisa olhar o que é que eu tenho servido, sabe? De que forma eu sirvo, sem fantasiar que eu preciso ter este curso, ou estar nesta profissão para começar a servir. Esse é o grande equívoco quando a gente fala de carreira, de propósito, de missão. Parece que é algo tão grandioso, que onde eu estou é tão pequeno. Isso aqui é tão comum, né? Que assim não pode, isso aqui não pode ser uma missão, isso aqui é muito comum. E aí a gente espera este momento iluminado para começar a oferecer algo. Desçam deste lugar, desse pedestal, né? O servir acontece agora, aqui, com aquilo que eu tenho. E eu tenho essa característica, né? Eu particularmente, Daniela, eu faço um curso, eu leio um livro, é quase que automático em mim, né? De oferecer isso, né? Alguém está dizendo aqui, sua fala está acalmando meu coração. É isso, assim, observem, a gente quer absorver as coisas e não entrega, e não compartilha, e não serve. Todos nós aqui, todos nós, sem exceção, temos algo a servir agora. Né? Se pergunte assim, o que é que eu já posso partilhar? O que é que eu já tenho para entregar? Que eu estou aqui com o freio de mão puxado, porque não está bom ainda, porque eu não sei o suficiente, porque o outro não vai valorizar, porque eu não estou no trabalho XYZ, né? Não, aí a gente fica fantasiando que eu preciso chegar em algum lugar para começar a servir. Não vai chegar, gente, vocês não estão entendendo. Né? A Thaís está falando, eu tenho facilidade de dividir informação. Isso entrega. A gente vai entrar depois num outro momento, que é como é que eu equilibro essa entrega. Né? Como é que eu aceito receber por essa entrega. Que esse pode ser um outro ponto. Mas o que é abundância, gente? Abundância é fluxo. Fluxo é entrada e saída. Entrou coisa aqui, precisa sair, sabe? Aprendi algo, assimilei algo. O que eu faço com isso para oferecer? No seu trabalho, naquilo que você faz hoje, ou às vezes dentro de casa, com seus filhos, entende? O que é que você está segurando para você?
Porque tem uma voz que diz, não tá bom, não tá pronto, não é suficiente, né? Isso não vale nada. Então, a gente espera muito ser servido. E essa postura, né, nos mostra, assim, o quanto a gente está na birra, o quanto a gente está conectado com uma criança ferida que quer ser vista, que quer o reconhecimento antes, né? Não, ofereça aquilo que você tem para oferecer. A minha missão, e eu tenho muita clareza hoje que eu estou no meu propósito, que eu estou na minha missão, mas isso não significa que eu vá fazer isso o resto da minha vida. Né? Qual é a missão? É me colocar a serviço. Isso já veio em forma do coaching, de consultora de desenvolvimento, de psicoterapia, né? E algumas coisas já passaram, ficaram no passado, outras estão se transformando em outros serviços, em outra forma de servir, né? Então hoje, por exemplo, eu sinto que eu preciso expandir grupo, porque eu não consigo mais oferecer no nível individual. Tem um limite ali. E tem algo que puxa para expandir. Tem mais pessoas precisando disso, tem mais pessoas buscando isso. Então a minha forma de servir, ela vai se modificar, né? Aquilo que eu sirvo, mas em essência, ele continua. Então, olha para a sua postura, o que é que você ainda exige? O que você espera receber, né? O que você está guardando para você e que pode ser útil para alguém? Eu lembro sempre, eu já falei desse caso de uma conhecida minha que tinha feito inúmeros cursos de coaching, formações, e ela falava, mas preciso fazer só mais uma para começar a atender, né? E eu virei para ela e falei, olha, é muito egoísmo da sua parte, porque você acredita que ninguém nesse mundo vai se servir disso que você já sabe, disso que você já tem, né? Você está retendo algo. Às vezes fico frustrada em ver pessoas que não fazem o que eu faria em termos de ajuda, mas hoje eu respiro e entendo que isso é um processo da outra pessoa e respeito. Às vezes fico frustrada em ver pessoas que não fazem o que eu faria. Eu não entendi muito bem o que você quer dizer com isso. Sabe uma coisa que é muito legal, que me impulsionou muito? Raiva. Raiva, gente. Raiva é um negócio bom demais. A gente tem uma cultura de que a raiva é ruim, né? Não é ruim, não. Às vezes eu olhava para alguém que tinha um conteúdo ali e a pessoa estava bombando. E eu falava, meu Deus, conteúdo fraco. E essa pessoa está bombando. Que ódio que eu tenho, porque ela tem coragem. Ela vai lá, ela se coloca. Aí eu olhava, ao invés de colocar raiva na pessoa, eu olhava para mim. Era raiva de mim, não era do outro. Eu é que não estava fazendo aquilo que eu poderia já fazer, né? A Fabíola está falando, e quando você sente que não tem apenas um propósito, como dividir a energia? Sinto que fico exausta quando penso que tenho muito para fazer. Se você está exausta, olha o que é que está em desequilíbrio. O que está em desequilíbrio? Sabe quando eu me sinto exausta? Quando eu estou fazendo algo que não é meu, pegando algo que é do outro. Ou quando eu estou naquele processo de transição entre abandonar o velho, encerrar um ciclo para assumir um novo ciclo, né? Estou vivendo exatamente nessa fase da minha vida esse processo. Estou muito cansada e tenho muita clareza de que eu estou me despedindo de algumas coisas para poder fazer alguns movimentos, né? Com consciência. Então, olha para isso. Por que você está exausto? Talvez você esteja segurando algo por medo, né, de soltar, para poder se entregar para o novo. A gente tem muito medo. E quando a gente fala em transição de carreira, a gente quer construir isso no mental, um planejamento de carreira. Daqui 5 anos, gente, óbvio que a gente tem que ter um planejamento. Ninguém vai agir por impulso, na emoção. Mas compreendam, a vida, ela não é estática. Nós mudamos. E se a gente muda, a nossa forma de servir vai mudar, a nossa entrega vai mudar, o nosso serviço vai mudar, a nossa profissão pode mudar, né? Então, a gente vai planejar até a página 2. A gente não precisa ter esse planejamento, sabe, de 10 anos, porque
a gente não vai sustentar este planejamento. Hoje, a gente tem muitos recursos, né? E muita busca por esse autoconhecimento. Então, é impossível, à medida que a gente muda, a gente continuar servindo exatamente da mesma forma. Eu me lembro quando eu saí, né, do mundo organizacional e comecei a empreender, eu atendi em São Paulo ainda, presencial. E aí às vezes eu ia daqui de Jundiaí para São Paulo para atender uma pessoa. Ou seja, racionalmente não tinha o menor cabimento. Eu não estava ganhando para aquilo, estava empatando, tinha um cansaço, tinha um desgaste, mas tinha um medo de soltar, porque eu estava construindo aqui, nessa região, nessa cidade, algo. Eu não tinha ainda isso, né? Então, às vezes a gente se cansa porque a gente não quer largar algo que já está no fim, um ciclo que já está pedindo para ser finalizado, e a gente está insistindo, né? Porque a gente tem medo, tá? Peraí que tem algumas coisas aqui. Penso muito nisso, que posso fazer e não faço. Isso. Para de pensar em entrega, da forma como é possível agora, né? Eu relancei hoje aquele programa Inspirações Diárias, né? Por uma Vida Mais Leve. Eu fiz em janeiro a primeira versão, queria relançar. Eu ouvi os áudios, gente. Eu falei, meu Deus, não dá para lançar isso de novo. Eu gravei tudo de novo. Mas que bom que eu fiz lá atrás com o recurso que eu tinha, porque senão não tinha saído do lugar, entendem? Hoje vivi uma situação de elogios voltados para mim, onde tinha os olhares de outras pessoas. Me senti envergonhada. Isso quer dizer algo que a gente tem uma crença de humildade, que a gente não pode reconhecer o nosso valor, porque é mitideza, né? Não sei como que fala isso, mas eu vou falar na minha terra como fala. É mitideza, é coisa de gente metida, né? A gente assumir e aceitar no que a gente é bom. Parece que a gente tem que ser tão humilde assim, quase que, ai, obrigada. Você elogia meu lenço, hoje me elogiaram o lenço. Aí a gente tem que falar, nossa, mas ele é tão velho, né? Eu paguei tão baratinho. Por que é difícil dizer, nossa, é lindo mesmo, né? Por isso que eu comprei, porque eu também achei lindo. Reconhecer, sabe, o nosso valor, reconhecer o nosso tamanho, né? Então, também já passei por isso e hoje eu consigo reconhecer que, por exemplo, essa capacidade de conexão eu tenho. Recebo muitas mensagens aqui, nossa, parece que eu te conheço faz anos, assim, que vínculo, que proximidade. Isso é uma capacidade, hoje eu consigo reconhecer, né? A gente precisa separar isso, né? Tem uma coisa de humildade, que na verdade é uma distorção, né? É complicado quando financeiramente não tenho como investir uma nova carreira. Ô, Ana, de que forma você pode servir? Isso é uma crença, né? Eu não tenho financeiramente. Esquece uma carreira, esquece a carreira, olha para você hoje. De que forma você pode servir a outro, né? O que é que você pode oferecer? Começa a praticar essa oferta. A gente se esconde, a gente retém, a gente duvida. Começa a oferecer hoje, sabe? Que movimento estou tentando fazer e não consigo? Nossos talentos podem ajudar a servir, mas ficam adormecidos pelos serás, né? Já senti isso, agora só vai, né? É isso, Thaís, assim, gente, é um frio na barriga imenso, imenso, cada vez, né, que a gente se coloca, como a Brené Brown fala, né? É entrar na arena. Gente, entrar na arena dá dor de barriga, as mãos ficam geladas, a boca seca, né? Principalmente porque tem muita gente de fora da arena, observando para criticar, observando por quê? Porque não entra no jogo, porque não tem coragem, porque está com medo. Então, qual é a relevância dessas pessoas para a gente, né? É entrar, errou, ótimo, você vai aprender como não fazer mais. Tudo tem um propósito, tudo vai servir para alguma coisa, né? Outro dia eu estava encorajando uma amiga minha a fazer um curso, que ela é maravilhosa, a pessoa não se dá conta que ela é maravilhosa. Eu falei, faz. Ela, mas e se não tiver nenhum inscrito, se tiver 5 inscritos? Eu falei, ótimo, melhor ainda se tiver 5, porque você pode fazer bastante merda. Você vai treinar com esses 5 para você ficar muito boa para um próximo, sabe? Não é ruim também. Eu lembro a primeira roda que eu fiz quando eu decidi, eu quero atender grupo. Eu fiz uma roda aqui na minha sala,
fiz uma divulgação, estava numa disponibilidade imensa. Tiveram 2 inscritas. E o tema era solidão A2. Eu falei, nossa, vai estar solidão A3 aqui, né? Porque... Falei, meu Deus, é isso. Mas eu queria tanto oferecer aquilo que eu fiz com 2, né? E hoje não tem programa que vem 2 pessoas, entende? Mas naquele momento era quase que um teste do universo. Deixa eu ver se você realmente quer servir, né? Nele ele está dizendo, nossa, Dani, eu vivo um dilema há 9 anos no cargo que ocupo. Sou servidora pública, faço o meu melhor, mas minha energia e vibração são extremamente sugadas. Faço o meu melhor, mas não me realizo. Olha, né, se eu estou sendo sugada, você está fazendo aquilo que você precisa fazer? Aquilo que é seu? Ou você está fazendo pelos outros? Uma coisa muito interessante, né? Tem isso no livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. Eu, por exemplo, como terapeuta, tenho um lugar onde eu posso ajudar meu cliente. Tem uma postura. Se eu quero fazer por ele, se eu quero salvá-lo, se eu quero tirá-lo desse lugar, eu não consigo. Eu adoeço, eu me sinto sugada e sem energia. Tem um lugar, tem uma postura para servir, sabe, gente? Isso é essencial. Quem que eu tô querendo salvar? Opa, peraí que eu apertei alguma coisa aqui. Tá? Está falando, sempre quis ser mãe. Hoje, processos de violência obstétrica me despertaram para tentar um novo caminho. Servir mulheres, né? E ser doula. Thaís, tem... As nossas feridas, elas nos dão pistas da nossa missão aqui, do nosso propósito, sabe? As nossas dores, as nossas experiências. Por isso que não existe essa separação, né? Quando a gente serve com aquilo que a gente é. Não é só com o que eu estudei, não é daqui para fora eu sou uma pessoa. Não, isso é esquizofrenia. Somos inteiras. Então, muito daquilo que me toca, muito daquilo que me move, que me mobiliza, vai ser a minha causa, né? Vai ser, o meu servir vai passar por aí, sabe? Isso, vai tentando se encontrar fazendo. Como é que a gente se encontra? Se movimentando, não é parado. Se movimentando. A Thaís está falando, super me identifico, né? Sua força de mudança me deu força para mudar. Thaís é uma linda, psicóloga também, sigam ela, que fez um movimento lindo de mudança de carreira, né? De sair também do mundo corporativo, de atuar com a psicologia que ela acredita. E, gente, dá certo, sabe? Só que como é que a gente vai fazer essa transição de uma forma confortável, 100% segura? O problema é que a gente quer 100% de garantias, 100% de segurança. E isso ninguém vai dar pra gente. Ninguém. É o que eu chamo de os saltos de fé, né? Aquele momento que a gente precisa mergulhar, né? E a gente precisa confiar. Pela constelação, é possível saber nossa missão? Não. Constelação, ela não é um baralho de cartas, né? Como perguntas e respostas. Não é dessa forma, tá? Como é que a gente descobre? Olha para si, busca o autoconhecimento e olha, né? Se perguntem aqui nesse momento, hoje, o que é que eu tenho para oferecer que eu estou segurando para mim? Será que tudo aquilo, né, que você aí, cada uma de vocês tem para oferecer, está sendo oferecido? Está sendo disponibilizado para o outro? Seja em casa, na família, seja com amigos, seja profissionalmente. Será que aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, a minha bagagem, eu estou colocando a serviço do outro? Vocês vão perceber que não. A gente segura muito, né? E esse segurar, porque a gente tem medo, é que bloqueia a nossa abundância. E uma outra coisa super interessante, né, que eu percebi no meu processo e percebo, a semana passada eu fiz constelação com uma cliente que ela trouxe uma questão de carreira. A carreira não deslancha, né? Não vai. Ela tem uma atuação ali que ela oferece ajuda e a coisa não flui. E aí, né, a gente viu na constelação que, na verdade, quando ela olhava para o cliente,
ela olhava para o dinheiro do cliente. O dinheiro vem antes do cliente. Eu estou até com dinheiro aqui, mas eu não tenho os bonequinhos para tão longe, enfim. Ela estava aqui, o cliente aqui. E entre ela e o cliente existia o dinheiro. Então, na verdade, muitas vezes a gente quer servir, na verdade a gente está querendo ser servido, né? Eu estou olhando para o dinheiro. Não que a gente não possa ganhar dinheiro, não que ganhar dinheiro seja ruim, não é isso. Mas quando eu estou a serviço, primeiro eu olho para aquilo que eu estou servindo. Eu olho para aquele que vai receber o serviço. O dinheiro, ele vai vir como um equilíbrio para aquilo que eu ofereci. Ele vai restabelecer um equilíbrio, porque se eu dou muito e o outro não me devolve, essa relação fica em desequilíbrio, não se sustenta. Então, cobrar por um serviço é uma forma de estar quites. Você não fica grato a mim. Você me paga e fica tudo certo, tá livre. Segue a tua vida e eu sigo a minha, tá? Tem pessoas que querem que o outro fique devendo. Então, eu não cobro, eu quero que você me deva pro resto da vida. Me alimento desse elogio, me alimento, sabe? Quem precisa de elogio, onde que eu ouvi isso outro dia que eu achei o máximo, não me lembro aqui para falar para vocês. Quem vive de elogio, de reconhecimento é a criança. Adulto serve e pode receber dinheiro por isso. A criança não precisa de dinheiro, mas nós adultos precisamos. Então é preciso reconhecer isso e aprender a cobrar por isso, porque é uma forma de equilibrar, de dar dignidade para quem está recebendo, tá? Só que quando eu coloco o dinheiro à frente da pessoa, gente, vocês já passaram por essa sensação? O cliente sente e ele, corre. Estou exatamente nesse momento de desejo de transição e medo ao mesmo tempo. Sempre trabalhei na nutrição, voltado ao emagrecimento, mas agora que estou grávida só consigo pensar e falar sobre. Brenda, se joga, sabe? Eu nunca na minha vida pensei em trabalhar com maternidade. Vou trabalhar com mães, né? Não, gente, só que assim, eu só sabia falar disso. Eu só sabia ler isso. Eu só sabia estudar isso, né? Quando eu comecei a adentrar esse universo, foi natural. E tem outras coisas que eu amo falar? Tem também. Mas esse tema veio para a minha vida e ainda é presente. E enquanto ele fizer sentido na minha vida, eu vou levá-lo. E o dia que eu entender que isso não me conecto mais, aí ok. Aí eu não preciso. Então, Brenda, se joga. Se joga, amor. Eu conto histórias, gente, caminhando e contando da Elaine. É lindo o trabalho dela. Sei que minha motivação inicial foi de cura a mim mesma e por isso que até hoje me entrego demais nisso. O nosso servir está ligado à nossa cura, totalmente ligado, né? A gente, na verdade, faz para a gente se curar. E aí a gente começa a cuidar disso, a curar, e esse nosso servir vai ficando mais livre, né? Mas a mensagem que a gente leva para o outro, gente, é sempre a mensagem que eu preciso para mim. Né? A gente fala para a gente, não tem a menor dúvida disso. Eu não escrevo para vocês, eu escrevo para mim mesma. Preciso lembrar disso todos os dias. Eu tive um ciclo que tudo dava certo, tudo caminhou, tive força e coragem. Já faz algum tempo que parei. Tenho uma dificuldade imensa de me movimentar novamente. Quero, mas não sei por onde. Nesse caso aqui, caberia uma constelação, né? Que é que bloqueou, que bloqueia hoje esse fluxo, esse movimento. Qual é o perigo? Tem muitas pessoas que não sustentam a abundância. Já falei disso em algumas outras lives. Algumas pessoas não sustentam a felicidade, não sustentam o sucesso. Chega lá e precisa descer. Chega lá e precisa boicotar, tá? Isso muitas vezes tem conexão com o nosso sistema, com o medo de dar certo, com o sentimento de não pertencer, porque talvez para os nossos pais foi mais difícil, para a nossa ancestralidade não foi possível. E aí eu me boicoto, eu boicoto meu sucesso, né? Eu boicoto minha abundância. Opa, peraí. E quando mesmo que a gente faça algo muito bom aos sonhos dos outros, e que para nós mesmos traz um sentimento de vergonha,
ao saber que poderia ter ficado melhor. Eu sinto isso. Trabalha, vou falar na lata, trabalha seu ego. Ego, tá? Nossa, arrogância, e arrogância bendita. Se pro outro tá bom, por que não tá bom pra mim? Quem tá a serviço de quem? Percebe que a gente fica fora do lugar? O outro se serviu. Pro outro isso tá bom. Se eu estou a serviço do outro, eu olho e sinto, ok, atendeu ao que o outro precisava. Agora, se eu fico, nossa, mas eu poderia ter feito muito melhor, mas eu estou olhando pra mim. Eu estou a serviço de mim mesma. Ego, ego e ego. Levei 4 anos para entender e aceitar que meus valores e ambições profissionais haviam mudado. E era eu a responsável por fazer alguma coisa com isso. E, gente, é fácil a gente mudar quando a gente tá na merda, né? Vamos falar português, claro. Eu não tenho nada a perder. Vou mudar porque tá ruim. Mas quando a coisa tá indo bem, né? Tipo, vamos pensar no meu caso, como você tá dizendo, né, Clá? Ok, eu tinha uma ambição, eu tinha valores e tudo estava fluindo, deu certo, só que chegou lá e eu vi que eu não queria mais aquilo, perdeu. Aí abre mão de algo que você tem para algo que você não tem, né? Exige muita coragem. Minha mãe perdeu 3 bebês e hoje tomo ajudar e cuidar das mulheres que estão vivendo esse processo como missão. Nunca tinha pensado nisso. Ah, que lindo, Má. Gente, é isso, assim, nossa escolha profissional não é aleatória, não é aleatória. Qual é a dor que eu tô querendo curar, sabe? Qual é a dor, qual é a ferida, né? Que às vezes é minha e que às vezes ela vem do sistema. Tá tudo interligado e a gente começa depois perceber como essas pecinhas vão se encaixando, né? Como vai fazendo sentido. Que lindo, Má. Isso faz muito sentido, Dani. O que me move é a minha sensibilidade como pessoa. Eu tinha certeza que a minha sensibilidade era um defeito de fabricação. Certeza. Eu falava isso com todas as letras, né? Me sentia extremamente inadequada numa determinada fase da minha vida. Óbvio, dentro do mundo corporativo, na posição que eu ocupava, não dava para eu poder acessar isso, né? Então, ali, aquela qualidade, ela era um defeito, né? Então, não era eu que era inadequada, mas realmente aquilo que eu tinha para servir, a forma, ali não era possível mais. Então, olhar aonde essa sensibilidade pode estar realmente a serviço, né? De que forma eu faço uso dela, dessa capacidade. Fiz uma constelação ontem, depois de tudo que vi a respeito, achei que a resposta seria outra, mais óbvia. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e a outra completamente diferente. Gostaria de conversar a respeito, mas ouvi dizer que preciso esperar 10 dias para compartilhar. É isso mesmo? Não tem regra. O que eu sempre falo, a constelação é: espera ela se assentar no seu corpo, silencia um pouco, né? Que quanto tempo isso vai durar? Isso é muito pessoal. Só espera, se a gente já pega a informação e quer sair entendendo, vai para o mental. Espera ela só assentar um pouquinho aí, tá? A Rita falando, uau, Dani, que forte isso, esclarecedor. Eu sinto uma necessidade de reconhecimento. Sei que é minha criança pedindo atenção. Aí quem quer só atenção não consegue cobrar. Aí não ganha dinheiro, né? Não, gente. Podemos ganhar dinheiro, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Pessoas queridas chegando aqui. Dani, recebi uma proposta de trabalho exatamente em tudo que eu já trabalhei, porém em grupo. Agora eu teria que tomar a frente sozinha. Tenho medo de não dar conta, até porque tenho 2 bebês. Tá? Você tem medo de não dar conta, mas o que você sente, né? O medo, ele vem após uma sensação de sinto, né? Que quero ir para esse lugar. E aí vem o medo. Porque, gente, não tem como ir sem medo. A gente vai com medo. Pensa uma coisa.
Alguma situação na vida de vocês, alguma decisão importante, vocês tomaram sem medo? Não tem jeito. Se a gente tem juízo, a gente vai ter medo. Porque se é algo importante, relevante na nossa vida, vai ter um impacto. É impossível a gente fazer feliz da vida e, se não der certo, beleza. Não, gente. É com medo mesmo. Vai ficar salva 24 horas, tá? Oi, Dani, te conheço há pouco tempo aqui no Instagram, já gosto muito do seu trabalho. Obrigada, uma colega aqui, Cirleide, é isso? Cirlei. Tem muitas psicólogas aqui e eu amo psicólogos, sejam muito bem-vindos. Eu ainda vou trabalhar com vocês, tenho planos de fazer algo muito legal para ajudar nesse serviço da psicologia. Dani, você acha possível nos boicotar por medo de dar certo? Lógico, todos os dias, 100%. A gente tem muito medo de dar certo, gente, porque dar certo é um lugar solitário. Solitário. Bert fala isso, né? A felicidade, o sucesso, ele é para poucos, mas não porque poucos merecem ou são capazes, porque poucos sustentam esse lugar. É muito mais fácil ser um ferrado, uma ferrada na vida. Nesse lugar, nossa, quantas pessoas ferradas a gente tem na vida aqui do nosso lado? Um monte. Aí a gente tá junto, né? Quando eu sinto que a coisa tá bem, eu lembro um grupo que eu fazia parte, e logo que eu mudei de carreira, né, em 2014. E aí, umas amigas falavam, nossa, porque tá em crise, né, porque as pessoas não estão contratando, e assim, e os clientes chegando pra mim. E eu ficava quieta, mas não eram quieta porque, não vou falar porque vai dar azar. Eram quieta de me sentir inadequada, assim, nossa, me sentir mal, por que pra ela não tá dando certo e pra mim tá dando certo? Então, a gente se sente desconfortável com esse lugar. Tenho 2 formações acadêmicas e 2 filhas pequenas e não consigo uma recolocação profissional adequada para dar conta das filhas e do trabalho. Me sinto sem energia e força. A gente precisa olhar o que é importante para a gente, né? Hoje eu não daria conta de trabalhar num esquema o dia todo longe da minha filha. Hoje eu não daria conta. Por isso que eu fiz toda uma mudança e de uma forma que eu consigo estar com ela, consigo me entregar quando eu tô aqui e ficar tranquila e em paz. A gente precisa, às vezes, construir esse caminho, porque muitas vezes a gente quer um caminho que venha pronto, e ele nem sempre vai vir pronto. Oi, Dani, o nascimento da minha bebê me trouxe a necessidade de estar com ela e de um propósito, coisas que não encontro no meu trabalho hoje. Planejei uma mudança, mas meu trabalho está ficando insuportável. Precisa olhar para isso, né? O que não faz mais sentido para você? O que é que está insuportável? Olhar para isso. Quando a minha filha nasceu, eu não conseguia olhar para o meu trabalho. Eu fiquei 6 meses absolutamente fora. Imagina, eu queria ser mãe 200% do meu tempo, sabe? Eu comecei a atender, ela tinha 6 meses e eu atendia uma pessoa. Eu comecei com uma. Era uma que cabia no meu coração, não conseguia dar conta. Eu ia correndo, atendia e voltava para casa, né? Então, sinta, sabe? A gente precisa confiar naquilo que a gente sente e na medida do possível, porque eu sei que nem sempre vai ser possível, que ajustes eu posso fazer para respeitar aquilo que eu estou sentindo. Tenho questões com meus pais, já constelei, mas não consigo colocar em prática toda a honra e gratidão que devo a eles. Vou fazer uma live sobre isso, porque hoje eu atendi uma pessoa que ela trouxe uma distorção de honra, né? Na verdade, assim, o que é honra? Vamos olhar o que é essa honra. Às vezes eu posso honrar e continuar longe dos meus pais, tá? Dani, a educação sempre foi meu sonho, queria mudar o mundo, conforme Bert. Isso é egóico. A gente pode mudar o mundo, mas sabe a partir de que lugar? A partir da mudança do meu mundo. Eu não mudo o mundo do outro. Eu mudo o meu mundo. E a minha mudança e a mudança do meu mundo pode influenciar a mudança do outro. A gente faz o inverso. Fico querendo salvar o outro enquanto eu me afundo. Deixa o outro e se salva. Sirleide, desculpa, falei errado, então seu nome. Dani, fala do equilíbrio entre servir e cobrar. O que eu entrego e aquilo que eu consigo receber. É difícil conseguir receber. Quando eu comecei a atender como coach, eu tinha um valor
que eu sentia que valia aquilo. Mas, gente, só de falar aquele número eu tinha vergonha. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falava assim, ó, o processo custa X, mas como você veio indicada pela fulana, eu vou te dar um desconto de R$ 500, né? Então, assim, eu inventava o critério. Ah, você veio indicada. Como você tá de amarelo hoje, você tem esse desconto. Como hoje é segunda-feira e segunda-feira tem a promoção, né? Tô brincando aqui, mas assim, eu criava critério para dar um desconto, porque cobrar aquele valor cheio para mim era insustentável. Eu sentia que valia, mas eu não dava conta de receber. Então, eu coloquei para mim. Eu vou falar todos os dias esse valor até eu sentir ele confortável dentro de mim. E aí chegou um dia que eu comecei a falar ele sem precisar oferecer o desconto, sabe? Estratégias. Amores, me fala que eu tô sem o relógio aqui. Que horas são agora? Porque eu tenho que buscar minha filha na escola. Alguém só coloca aqui pra mim que horas são. Nossa, tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu ver que horas são, vou ver o que eu consigo responder aqui. Alguém põe pra mim aqui que horas são. Que aqui eu não consigo ver. Acho que se eu ver eu vou encerrar. Alguém pode escrever aqui? Nossa, tá, mais 5 minutos, tá? Peraí, deixa eu voltar então, que tem algumas perguntas aqui. Dani, peraí, não. Tenho uma possibilidade de ampliar meu trabalho para outra empresa. Sou PJ em uma mineradora e trabalho com orçamentos. Nessa outra oportunidade, eu trabalharia como consultor e ganharia sobre. O que move teu coração? Onde você sente ampliação, tá? Ampliação. Às vezes, a gente dá um passo para trás e mesmo assim a gente amplia. Eu me lembro quando eu trabalhava em RH, eu estava numa empresa, eu tinha um salário X, e eu recebi a proposta para trabalhar numa outra empresa para ganhar quase 40% menos. Mas era para trabalhar num lugar que eu queria muito trabalhar, que eu ia trabalhar perto de uma universidade corporativa, que eu ia poder trabalhar com treinamento. E aí eu falei, ok, esse passo para trás vai me impulsionar. Eu senti abrir. E foi exatamente isso que aconteceu. Sinta aonde você sente que você expande. Gente, sente no corpo de vocês. Tem um exercício muito simples da constelação. Pega a folha de sulfite. Estou na dúvida, faço isso, faço aquilo. Coloca, opção A, fico nesta empresa. Opção B, vou para essa outra empresa. Opção C, sei lá, uma outra alternativa. Vira, embaralha a folha e vira. Pisa em cada uma das folhas e sente o corpo de vocês. Como é que eu me sinto com essa escolha? Descreve. Como é que eu me sinto na outra escolha? Descreve. Depois você vira a folha e olha o que está ali. Gente, isso é fantástico. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Amores, vou precisar encerrar. Acho que eu não vou conseguir responder todo mundo. Enfim. Me sinto vazia, sem projeto, sem objetivo, sem motivação. Amores, é isso. Espero ter ajudado vocês. Como tomar uma decisão de mudança de carreira só pelo sentir, sem pensar no financeiro? A gente precisa pensar no financeiro. A gente não precisa excluir nada, tá? Não é isso. A gente olha para o financeiro, mas como é que eu me organizo para que isso seja possível? Talvez não aqui, mas dali a pouquinho. Né? Eu não vou excluir o financeiro, não se trata disso. Mas eu não posso viver em razão do financeiro, tá? Vou repetir sobre o exercício. Ah, minha irmã. Quem tá aqui? Ah, é minha mãe. Achei que era minha irmã. Que delícia te ouvir. Oi, mãe. A minha criança se alegra, né? Gente, então, exercício, vou repetir para vocês. Isso se chama constelação de decisão. Tô na dúvida do que fazer. Isso vale para várias situações, tá? Anota numa folha de sulfite, vira a folha. Anota na folha de sulfite, vira a folha. E pisa nessa folha. Tem uma informação ali. Vocês vão sentir no corpo de vocês. Se aquilo expande, se o corpo abre, se eu me alegro, se eu sorrio, ou se eu sinto peso, se eu sinto tristeza, se eu me sinto pequena. Vira a folha e lê o que você sentiu em cada escolha. Isso ajuda no nosso processo de mudança. Faço muito esse exercício com os meus clientes para tomada de decisão,
para ajudar a enxergar aquilo que eles não estão conseguindo ver, tá bom? Amores, beijo, que vão estar aqui e vou voltar daqui uns dias, tá bom? Divulguei hoje o meu programa, né, pelo WhatsApp, todo repaginado. Quem quiser estar comigo durante 21 dias, através de áudios curtinhos e certeiros, onde eu uso toda a minha competência de assertividade, vai ser um prazer ter vocês, tá bom? Um beijo, amores, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.